no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Polêmica a caminho das eleições de 2024. O prefeito José Sarto volta a cutucar o governo do estado e, ao visitar obras de revitalização da Avenida Beira-Mar, diz que não quer transformar a Ponte dos Ingleses em um novo aquário. A crítica respinga também no pai do aquário, o ex-governador e hoje senador Cid Gomes, que há poucos dias assumiu o comando regional do PDT. Sarto integra o grupo do ex-presidenciável Ciro Gomes, do ex-prefeito Roberto Cláudio, que quer o PDT na oposição ao governo do estado, enquanto Cid Gomes é aliado ao Palácio da Abolição. A polêmica sobre a troca de farpas nessa quarta-feira entre José Sarto e representantes do governo do estado, você acompanhe agora com a participação do repórter Sátrio Salles. Menos de 2 semanas após a troca de comando estadual no PDT, o prefeito José Sarto, aliado do deputado federal André Figueiredo, que abriu mão da presidência da legenda, criticou, nesta quarta-feira, dia 26, a paralisação das obras do Aquário de Fortaleza, com um recado que respinga diretamente no senador Cid Gomes. O Aquário é uma herança da gestão do então governador Cid, que há poucos dias assumiu a presidência do PDT no Ceará. O Aquário, lançado em 2013, foi apresentado como uma das iniciativas para estimular o fluxo turístico na capital, mas o projeto, com gastos estimados em 350 milhões de reais, ficou no meio do caminho. Cid encerrou o segundo mandato no dia 31 de dezembro de 2015, deixando o Aquário com uma estrutura de concreto que se transformou em alvo de críticas da oposição. A obra não ganhou prioridade na gestão Camilo Santana, nem na administração Eumano de Freitas do PT, por ser considerada cara demais para o Estado. As declarações de José Sarto surgem em meio aos conflitos internos no PDT. Sarto, que integra o grupo liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, não gostou de ver o aliado André Figueiredo sendo obrigado a abrir mão da cúpula pedetista. A renúncia ao cargo aconteceu após o movimento deflagrado por Cid para destruir André Figueiredo. Cid, por sua vez, defende o PDT mais integrado à administração estadual, enquanto Sarto, Roberto, André e Ciro querem o partido na oposição ao Palácio da Abolição. A briga tem repercussão nas eleições de 2024, na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Sarto continua dizendo que é candidato à reeleição, mas não entusiasma muitos pedetistas. Com informações do site Ceará Agora, Sátiro Salles. A briga começou nas eleições de 2022, quando o PDT decidiu lançar Roberto Cláudio ao governo do estado, contra, naquele momento, o grupo liderado pelo senador Cid Gomes, pelo então governador e hoje ministro Camilo Santana, que queriam o lançamento da candidatura de Isolda Sela ao governo do estado. O PDT e o PT romperam a aliança partidária, política e eleitoral. E isso, como consequência, agora nós estamos acompanhando esse conflito administrativo entre o prefeito José Sarto, que é do PDT, que faz oposição ao Palácio da Abolição, e o governo do estado. Nessa briga, sempre surgem, jornalista Beto Almeida, pontos de discórdia. E hoje, o ponto de discórdia é justamente a Ponte dos Ingleses, um dos ícones da história cultural e econômica de Fortaleza, que está sendo restaurado. O governo do estado começou obras de revitalização, mas diz que a prefeitura não cumpriu um acordo de cooperação técnica, e nessa briga estamos nós acompanhando essa disputa, que é a prévia das eleições de 2024, com reflexo no dia a dia, no cotidiano da capital. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a gente acompanha esta guerra de narrativas, Luzenor, que a gente vê agora nesse episódio da Ponte dos Ingleses, e nessa guerra de narrativas com versões diferentes dadas pelo governo do estado e também rebatidas pela prefeitura. O fato é, vamos de forma muito clara, a responsabilidade das obras agora
é do governo do estado. A Ponte dos Ingleses é uma obra do governo estadual. E aí o secretário da SOP, né, o Quintino, disse o seguinte, que não tocou a obra porque simplesmente tinha problemas na fundação. Se existia problemas na fundação, isso não devia ter sido anunciado antes, não, Zenor? Tinha que ser agora exatamente, porque o contraditório que eu vejo nesse episódio, e aí eu estou levantando aqui um argumento que é rebatido, inclusive, pelo secretário Samuel Dias da Prefeitura. Ele disse, olha, se existia esse problema, como ele alega das fundações, como é que só agora ele veio falar disso depois de tanto tempo? E o Samuel diz o seguinte, questiona inclusive o laudo técnico que foi apresentado pela SOP, Secretaria de Obras Públicas, pelo seu Quintino Vieira, e diz o seguinte, não tem sequer assinatura de Corpo de Bombeiros aqui. Tecnicamente, dá para rebater, segundo Samuel Dias, ponto a ponto, todas as causas supostamente apontadas para que a SOP não tenha feito a sua parte. Só que, para além dessa questão, ainda houve esse encontro que foi provocado pelo Ministério Público, querendo saber por que esse impasse da ponte não havia resolvido, onde, segundo o Samuel Dias, a própria SOP teria admitido que faltava verba orçamentária para tocar o projeto. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte, Luciano, quando se quer, faz. Quando não se quer, se encontra justificativa. O prefeito Sarto está cumprindo o papel, Luciano. Ele foi lá e disse, vou fazer a obra. Então a cidade ganha? Ganha. O fortalezense ganha? Ganha. E o turismo ganha mais ainda. Só quem perde, sabe o que é? É se essa ponte continuar esse esqueleto do jeito que está aí. São 7 horas e 25 minutos ainda sobre esse assunto. O governo do estado contra-ataca e, por meio de nota, acusa a prefeitura de cumprir ou de descumprir acordo de cooperação técnica na recuperação da Ponte dos Ingleses. As informações chegam agora com o repórter Ednardo Lemos. Vamos continuar falando sobre esse assunto porque estamos discutindo projetos na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Fortaleza, principalmente nesse contexto, anote você, ouvinte internauta, das eleições de 2024. A Superintendência de Obras do Estado, SOP, contestou por meio de nota as declarações do prefeito José Sarto, PDT, que ao anunciar nesta quarta-feira obras de requalificação da Avenida Beira-Mar, disse que iria restaurar a Ponte dos Ingleses para não deixá-la na mesma situação de abandono do aquário. O aquário é uma obra da gestão Cid Gomes que, por conta dos altos preços, não foi retomada nas administrações Camilo Santana e Elmano de Freitas. As críticas de Sarto estão no contexto pré-eleitoral de 2024 e da divisão interna no PDT, que, de um lado, tem a ala liderada por Cid Gomes, que apoia o Palácio da Abolição, e do outro lado, o ex-presidenciável Ciro Gomes e o ex-prefeito Roberto Cláudio, que fazem oposição ao governo petista. Sarto integra o grupo de Roberto e Ciro. De acordo com a nota da SOP, a Prefeitura de Fortaleza não cumpriu o acordo realizado para a plena execução da obra de superestrutura da Ponte dos Ingleses. Segundo ainda a nota, a Prefeitura faria a reparação estrutural da Ponte dos Ingleses, incluindo o projeto de estruturação do piso. O relatório, conforme a Superintendência de Obras do Estado, atestou riscos para o equipamento, inclusive de desabamento, caso houvesse o andamento da obra de urbanização, que já estava definitivamente licitada pelo Estado. Com redação do Ceará agora, Ednardo Lemos. Essa polêmica faz parte de mais um capítulo da novela envolvendo lideranças do PDT e do PT na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Essa é a grande verdade dos bastidores políticos. O conflito que nasceu nas eleições de 2024 entre lideranças do PT e PDT vai continuando e vai chegar a 2024, porque o PDT hoje enfrenta uma grande divisão. O senador Cid Gomes assumiu o comando da agremiação no Ceará após o afastamento a contragosto do presidente da Executiva Regional, o André Figueiredo. Cid Gomes tem uma tendência pró-governo, embora não tenha a liderança sobre 10 dos 13 deputados estaduais do PDT que hoje apoiam o governo de Elmano de Freitas. A verdade é essa, Cid fez um movimento dentro do PDT, atropelou André Figueiredo e gerou descontentamento do ex-presidente
prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do próprio prefeito José Sarto. Ao ser questionado se José Sarto será o candidato à reeleição pelo PDT, Cid Gomes deixou nas entrelinhas entender que nesse momento o PDT ainda não tem uma definição sobre os rumos na disputa pela prefeitura de Fortaleza, porque Sarto, segundo Cid Gomes, ainda não tinha falado se seria ou não o candidato à reeleição a um novo mandato em 2024. Então, esses conflitos administrativos que nós estamos acompanhando, como tivemos aqui falando na conversa com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, quando ele disse que o governo do estado deixou de repassar dinheiro para o IJF, também para o sistema de transporte coletivo da capital, e o governo do estado, ao mesmo tempo, rebateu essa crítica, dizendo que cumpriu os compromissos assumidos na relação com a prefeitura de Fortaleza, tanto no âmbito da prefeitura da capital, do IJF, quanto do sistema de transporte coletivo. Então, tudo isso faz parte de uma briga antecipada pela prefeitura de Fortaleza em 2024. São 7h29. Estamos recebendo neste momento o deputado federal Danilo Forte, que é o relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal para 2024, e também é um dos principais articuladores para a refundação, a revitalização da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado federal Danilo Forte sobre os assuntos da política do Ceará e também as ações do governo federal com repercussão aqui no estado. Mas antes, eu me antecipo para dar um bom dia e boas-vindas ao deputado Danilo Forte ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos que fazem o Jornal Alerta Geral, Beto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente conversa com o deputado federal Danilo Forte, porque os bastidores políticos estão fervilhando. Tem muita pauta polêmica na política do Ceará. Em um minuto a gente está voltando nesta entrevista.